primeiro a gente tem que ser, para depois professar ser e realmente ser. Eu não posso primeiro, já de cara, começar a falar que eu sou ou que eu não sou. Você está dizendo que você é meu? Então experimente isso primeiro. Viva isso primeiro. Leva para tua casa primeiro. Depois você professa que você é meu. Vai mais. Olha o que a gente fala para ele, ó, volta aqui, mais uma. Senhor do meu viver, meu Deus, vai mais uma. Sobe. É graças a Senhor, teu eterno favor, vai indo. Preso eu estou por teus laços de amor. Ela pulou uma frase lá, antes. É os donos da minha vida. A gente canta isso. A gente fala isso. E muitas vezes ele vem buscar isso de dentro de nós. E ele não encontra. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Dele vir buscar e não encontrar. Imagina o que ele sente. É a mesma coisa que você ter um namorado, fala um monte de coisa para ele, ele vai embora e você tem um outro. E daí você vai encontrar com o outro. E talvez você diga as mesmas coisas para o outro. É dessas coisas que nós vamos falar hoje. A gente faz declarações que a gente não vive. E Deus se entristece demais com isso. Demais com isso. Eu quero começar a ler, eu vou falar sobre a figueira que secou, tá? Mas primeiro eu quero ler uma palavra que está em Ezequiel 17. Essa aqui do Ezequiel 17, era Deus falando com o povo de Israel, que eles falaram grandes coisas para Deus, mas eles não dependiam da graça, dessa bendita graça que a gente cantou aqui. Eles se achavam o máximo, eles não precisavam de determinadas coisas, eles buscavam exatamente o que eu falei. Declaravam um monte de coisa, mas vivia do jeito que queria, porque se achava autossuficiente. E ele fala que a árvore grande e a árvore pequena. Eu só vou ler o último versículo. 17, 24. É que a mensagem é grudada, né? Não. Todas as árvores do campo reconhecerão que eu, o Eterno, tornei pequena a árvore grande e tornei grande a árvore pequena. Tornei seca a árvore verde e fiz a árvore seca produzir galhos verdes. Eu, o Eterno, disse isso e fiz. Então, ele pegou aquela árvore que se achava que é maior do que as outras, e até maior do que o próprio Deus, né? Que fazia declarações e não vivia, e que não dependia de Deus, não dependia da graça, quando dizia, o Senhor é o dono da minha vida, como nós lemos lá no versículo, na mensagem do Salmo 13. Senhor, depois de tudo isso, eu olho para o Senhor e me joguei nos teus braços, porque eu dependo de ti. Se a gente não reconhecer isso, ele abate e pega a árvore pequena e levanta. E ali ele dá sombra, ele dá frutos, e ele faz o que ele tem para fazer. Daí nós vamos lá para Mateus, capítulo 21. Mas eu quero orar primeiro. Mateus 21, que é versículo 18. Senhor, a tua palavra, ela é como uma espada de dois gumes mesmo. Ela vem cortando a gente. Ela corta, reparte e sonda o nosso coração. E nós queremos te pedir que nessa manhã, a tua palavra, Senhor, faça isso conosco. A tua palavra venha mesmo sondar o nosso coração e repartir aquilo que é frutífero e aquilo que não é. Porque nós queremos viver para o Senhor. Nós queremos realmente que o Senhor seja o dono da nossa vida. Mas queremos não só falar, nós queremos ser isso. Queremos viver isso. Para a honra e glória do teu nome. Senhor, que a tua graça esteja sobre as nossas vidas nessa manhã. Que a tua graça superabunde no nosso coração.
Que o teu Espírito, Senhor, venha falar conosco, em nome de Jesus. Precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor até para receber a tua palavra. Bendito seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome. Então, aqui, gente, na figueira que secou, ele fala assim, ó. Ele estava falando sobre a nação de Israel. Assim como lá em Ezequiel era contra a nação, aqui a figueira que secou, Jesus também estava falando a respeito da nação de Israel. Que a nação de Israel dizia ser povo de Deus, propriedade de Deus, mas vivia com outras um monte de coisas, e não só dependendo de Deus. E ele está falando contra isso. Mas vamos deixar bem claro, para nós hoje é contra a igreja. É para a igreja essa palavra. É para cada um de nós individualmente. Então, que a gente possa se colocar nisso. Ele fala assim, cedo, na manhã seguinte, Jesus voltava para a cidade. Ele sentiu fome e, ao avistar uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela para encontrar figos, mas nada encontrou além de folhas. Então disse, nunca mais haja figos nessa árvore. A figueira secou no mesmo instante completamente. Os discípulos que presenciavam a cena esfregavam os olhos e diziam perplexos, será que vimos isso mesmo? Uma árvore cheia de folhas que ficou completamente seca num minuto? Uma outra coisa. Jesus estava passando, viu uma figueira, outra versão fala que ela teve fome, e ele foi lá procurar figo na figueira, porque a figueira estava cheia de folhas. Então, ele foi procurar figo na figueira, e a figueira não tinha nada. Não tinha figo, não tinha fruto. E daí ele falou, não é possível. Ela está com aparência de fruto, porque primeiro, gente, quando a figueira está já pronta para dar figo, primeiro ela dá um figuinho, pequenininho. Depois começa a se encher de folhas. Para depois, quando estiver cheio de folhas, o figo, que nasceu aquele pequititico, lá o brotinho, já estava duro. Então, quando Jesus, passando lá pela estrada, viu uma figueira que, aliás, não era o tempo mesmo de figo, mas essa figueira, ela estava frondosa, e as outras ainda não. Ele falou, então lá vai ter figo. É lá que eu vou. Ela que sobressaía todas as outras. E chegou lá, não tinha figo nenhum. Ele falou, então por que você aparenta ser o que você não é? E secou a figueira. E é disso que nós estamos falando. Primeiro figo, depois folhas e depois figo maduro. Primeiro a gente tem que ser, para depois professar ser e realmente ser. Eu não posso primeiro, já de cara, começar a falar que eu sou o que eu não sou. É isso que ele está falando. Você está dizendo que você é meu? Então, experimente isso primeiro. Viva isso primeiro. Leva para a tua casa primeiro. Depois você professa que você é meu. Porque eu olho para você e vejo algo que não dá fruto e não leva tranquilidade para ninguém, paz para ninguém, amor para ninguém, paciência para ninguém. Então, você não é o que você disse que é. Porque se você diz que é meu, você tem que dar frutos como eu. Porque o fruto, gente, nada mais é do que Jesus era. Tem aquele best-seller, né, que a gente fala muito aqui, o que faria Jesus no meu lugar? Às vezes, a gente está diante de algumas situações que a gente não sabe bem o que fazer ou o que é. Mas, se a gente pensar desse jeito, o que faria Jesus no meu lugar? Você vai dar fruto igual Jesus deu. É disso que Jesus está falando. É disso que Jesus está falando. Ele está falando aqui para a sinagoga, está falando para os fariseus, para os escribas, para os sacerdotes. Ele está falando que se vangloriavam de adorar o único Deus, guardavam toda a lei, não deixava passar nada, mas não desembocava na vida. A gente, quando assiste lá o The Chosen, a gente vê aqueles sacerdotes, aqueles escribas lá, sem nem um pouco de amor, sem um pouco de paciência.
Não era verdade? E guardavam toda a lei. Eu estou na lei agora. Eu vou guardar isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque se você fizer, você não é de Deus. Mas eles não faziam. Eles não faziam, é só misericórdia. Só misericórdia. Eu lembro que, quando eu era menina, eu estudava num colégio católico, já falei isso para vocês. E na esquina tinha um açougue. E chegava na quaresma, eles lembravam a gente: você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, porque é pecado. Porque é pecado. Só que daí a gente tinha amizade com o dono do açougue. A gente falava que era católica, mas, na realidade, a gente não era nada, né? Porque a gente comia carne a quaresma inteira. E o dono do açougue contava que as freiras e os padres ali compravam carne o tempo todo. Entenderam bem? Quer dizer, fala da lei, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, mas eles não faziam. Eles não faziam. Então, quando eu me converti ao Evangelho, que eu fui estudar a palavra, a gente viu que não é nada disso. Não é nada disso. Eu tenho amigas lá no Pilates que estão fazendo, por causa da quaresma, emagreci não sei quanto, porque não está comendo. A outra não toma Coca-Cola, a outra não come chocolate. Mas a vida continua a mesma. Gente, isso aí é hipocrisia. É hipocrisia, é falsidade. E é o que Deus está falando. É o que Deus está falando. Seja aquilo que você disse que é. Se você disse que é, então seja. É nisso que ele está falando. Gente, não adianta vir na igreja todo domingo. Não adianta culto de louvor. Não adianta jejum. Não adianta quaresma. Não adianta. Se você não tiver o que satisfaz o coração de Deus. Se você não tiver aquilo que a religião não dá, você não satisfaz o coração de Deus. Porque a religião faz isso. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso e outro. Se não for tudo que a gente faz, não for brotado do coração e que glorifica a Deus, não adianta. Não adianta. Você pode ser assíduo aqui. Não adianta. Se o teu coração não desembocar na glória de Deus. É isso aqui que ele está falando. Que quando Deus não encontra nada que o satisfaça, nessa religião só de aparência, de legalismo, de liturgias, que não desemboca na vida, ele vai secar. Ele vai falar: você é uma figueira seca. Porque você mostra que tem, e a hora que eu fui comer, satisfazer, eu não tinha nada para comer. É disso aqui que ele está falando. Lembra quando Jesus chegou diante de Jerusalém e falou: Jerusalém, Jerusalém, chorando até, eu queria te trazer como os pintinhos, e você não quis. Você que continuou confiando na tua própria força, você continuou confiando em você mesmo, você não ficou dependente da minha graça, do meu amor, que esse é o fruto que nós temos que dar. Que fruto que nós temos que dar? O de justiça, o de amor, que é o que ele fala. Fruto de justiça e de amor. E de perdão. Agora, para a gente poder ter isso que a gente está, tudo que a gente está falando, primeiro eu tenho que reconhecer que eu não tenho. Eu tenho que reconhecer que eu não tenho. E às vezes a gente não reconhece. Então, que o Espírito Santo sonde o nosso coração, gente, e fale conosco. Porque se eu não tivesse fruto de santidade, de amor e de justiça, ele não está, ele vai secar a gente. Porque esses são os frutos. O fruto de santidade, gente, são ações que refletem uma vida justa. Eu sou justo, eu não faço nada que desalinhe a vontade de Deus. Se é o que Deus faria, eu faço. A justiça é de Deus, mas nós temos que praticar essa justiça. A vida justa, alinhada, é difícil. Porque, às vezes, a injustiça vem pegar a gente de canto, né? Vem pegar a gente e pega. Porque é muita injustiça nesse mundo. E daí a gente se inflama
e quer responder com a nossa própria justiça, a gente quer, porque às vezes existem algumas áreas da nossa vida que a gente tem uma esterilidade negativa, viu, gente? Que nessa área ainda não fomos tratados. Cuidado. Cuidado. Esse fruto de amor é amar como Jesus amou. Amar o próximo. Agora, quer doer mais um pouco? Como que Jesus amou, hein? Morreu pelo próximo. Duro, né? Quer dizer que eu tenho que dar a minha vida pelo próximo, que eu digo que amo, mesmo que ele seja uma porcaria. É. Você ama? Você diz que ama? Então, eu não falei que ia ser duro essa? Às vezes a gente tem isso, né, gente? E a de santidade é comportamento que demonstra total dedicação a Deus. Lembra do fruto do Espírito? Amor, alegria, fé, compaixão, benignidade, está lá em Gálatas 5. Mansidão, domínio próprio. É dessas coisas que Jesus está falando. Se você fala que você é meu, que eu sou dono da sua vida, e que você, então, aparenta que é, porque você fala tão bonito, e que eu vou lá, e quando eu vejo o seu coração, não tem fruto que satisfaz a minha fome. Porque Deus tem fome de frutos. Não era de comida que Jesus queria. Jesus queria cobrar aquilo que a figueira estava aparentando ser. Agora, como eu falei, gente, se a gente reconhece isso, se a gente reconhece que a crença sem santidade, sabe, gente, a crença sem santidade é como uma luz que vem de um papel queimado, de uma madeira queimada, ela está vindo de uma decomposição. E Jesus procura fruto aonde está vivo, porque quem vive dá fruto. Entenderam isso, né? Às vezes, o fogo, a luz, vem do que está sendo queimado de uma madeira que está decomposta. Mas não é essa que ele quer. Ele quer a luz dele em nós. Dele em nós. E que a gente possa, que a nossa vida cristã, né, possa ultrapassar, gente, os limites da religião. Se a gente for no capítulo 22, ele fala um capítulo inteiro sobre shows religiosos. Ele está falando sobre a perversão da religião. E daí ele começa, ai disso, ai daquilo, ai daquilo, ai daquilo. É o que ele está falando. Mas se a gente não passar, ultrapassar não é passar, bem além dos limites da religião, a gente não estará saciando a fome de Deus. Eu sei que essa palavra é de quina, mas foi o que Deus mandou, né? Foi o que Deus mandou, eu tenho convicção disso. Agora, se você reconhece mesmo que você, às vezes, ou sempre, não vive aquilo que você diz que é, porque a gente sabe que tudo o que Deus é contra, né? E a gente diz, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas lá longe da igreja, lá longe dos seus irmãos, você faz. Mas você reconhece isso. Fala para o Senhor, Senhor, eu preciso de ajuda para ser aquilo que eu não sou. E que eu digo que sou. Eu preciso de ajuda. Aí sabe o que Deus vai fazer? Lembra eu até brinquei com o Wagner domingo. O Fábio pregou, e eu falei para o Wagner, lembrei o tempo todo da vara de Arão, que a gente cantava. Há 30 anos atrás, né, Wagner? 30 anos atrás, a gente cantava na vara de Arão. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, lembra? O Senhor veio produzir vida. Porque era assim, a nação de Israel tinha que escolher um líder para ficar junto com Moisés. Então, ele colocou, pediu para as 12 tribos, eram 12 tribos, né? Cada um trouxesse uma vara seca, bem sequíssima, por sinal. Traga aqui, e vai ficar aqui uma noite na minha presença. Traga aqui no altar, e que aquela que florir é o que vou escolher para ser o sacerdote. No dia seguinte, então, cada um que levou tinha que reconhecer que a vida dele era como um galho seco
diante de Deus. Que ele não era aquilo que ele queria ser ou que dizia ser. Daí chegaram lá, e Arão, inclusive. Diz que no dia seguinte, a vara de Arão tinha muitas flores, tinha até amêndoas, porque ela era uma vara seca de uma amendoeira. Aquilo que não se dava valor nenhum, aquilo que nunca daria vida se não fosse um milagre. E ele foi escolhido. Quando a gente se reconhece como galho seco diante de Deus, que depende de Deus para qualquer coisa, reconhece que Ele é o dono da sua vida e que você quer ser exatamente o que você diz que é, Ele faz da sua vida brotar flores e frutos, que você, com frutos, vai saciar a fome de muita gente. É disso que nós estamos falando nessa manhã. É sobre isso que o Senhor vem falar conosco. Que a gente possa mesmo chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu ainda não tenho isso. Eu preciso ter isso. Porque eu sempre digo que eu sou, principalmente eu que estou aqui na frente, né? Às vezes eu posso passar uma imagem, eu não costumo fazer, vocês sabem disso. Mas, às vezes, eu posso passar uma imagem que eu faço e eu não faço. Então, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Que Deus venha sondar o meu coração nesta manhã. E venha trocar aquilo que não presta, aquilo que está sendo luz de algo que está morto, para algo que está vivo. Porque quando eu não era do Senhor, a gente atendia só os desejos do nosso coração, né? Nosso coração estava cheio de fruto para a gente mesmo comer, para satisfazer os nossos desejos. Mas depois que o Espírito Santo vem habitar em nós, a gente tem que pensar no todo. E quem dá fruto para Jesus, ele vai ser uma bênção para a família, para a comunidade, para o mundo todo. Para o mundo todo. A não ser que eu esteja satisfeito comigo mesmo, você vai ser seco. Deus vai te deixar do jeitinho que você está. Porque Jesus podia paralisar a religião judaica, não podia? Ele podia falar: chega, eu sou ele, podia todas as coisas, né? Mesmo sendo Deus, mas ele era homem. Mas, bom, vou parar isso. Mas ele não fez isso. Ele deixou a religião continuar do jeito que estava. Mas para aqueles que vieram e foram seus discípulos, ele estava ensinando como a gente deveria ser. Eu quero que vocês vivam dando frutos. Frutos parecidos comigo. Como eu dei e como eu dou. E, para isso, não fica dizendo que você é, ou se vangloriando que é, e não é. Não sejam hipócritas. Não sejam hipócritas. Nós estávamos falando sobre isso lá atrás. Eu não lembro o que foi que nós falamos lá. Da hipocrisia. Não dá para ser hipócrita. Jesus não se satisfaz com isso. Não se satisfaz. Que o Espírito Santo sonde o nosso coração, nos incomode e realmente faça de nós aquilo que devemos e dizemos que somos. Que na tua casa você possa ser o melhor marido, a melhor pessoa, reproduzindo, olha lá, a Thelma está cutucando o Paulinho, reproduzindo frutos de amor. Ela não disfarça, como eu. Frutos de amor. Não é? Não fica não, Paulinho, aqui é assim mesmo. Que dê frutos, gente, como Jesus daria dentro da casa dele. E dava, né? Dava. Vocês pensam, ontem mesmo, tinha um monte de gente aqui cortando as árvores que nós estávamos podando. Eu falava para o Val, nós temos que tratar esses homens, eles eram esquisitos, né? Como Jesus trata. Como que Jesus trataria? Porque tem hora que ele ficava bravo, porque ele não fazia do jeito que ele queria, né? Vocês conhecem o Val. E eu dizia: não, nós temos que tratar como Jesus tratou. É porque eu fazia limonada para eles, o Val falava: vai encher, vai tratar bem os homens? Vou. Jesus faria, não foi bem? Você saiu para comprar bolo para eles? Comprei. Jesus faria.
É disso que eu estou falando. É disso, o som da tua vida. Cada vez que você vai ter uma atitude com o próximo, som da tua vida. Som da tua vida. Que você não tente ser aquilo que você não é. É só reconhecer, Senhor, eu quero ser o que eu digo que eu sou. Faz de mim uma árvore frutífera para o Senhor e para o próximo, e para o mundo, para a minha família, para os meus filhos. Que eles possam comer do fruto e serem curados. Curados da alma, curados do espírito. Curados fisicamente também. Que eles possam ser curados, Senhor. Faz isso do meu coração. Uma cesta de frutas para o Senhor. Uma cesta de frutos para o Senhor. E é disso que nós estamos falando hoje, gente. Crença sem santidade é maldição. É só fogo de palha. Sabe fogo de palha? Palha pega fogo rápido, né? Não é assim. A fé, fruto, gente, se você não tiver a fé como fruto, como algo que Deus te deu, e que você professa que tem fé, você vai viver se atirando nos braços dele numa hora de grande dificuldade. Porque a coisa que a gente mais vê é isso. A gente fala coisas, Senhor, eu tenho fé, eu creio que o Senhor é bom, eu creio na tua justiça, eu creio no teu amor, eu creio que o Senhor faz o melhor para mim, e daí a coisa vem contrária ao que eu estou pensando, eu já começo a questionar Deus. Por quê? Não acredito, Senhor, eu vou na igreja, eu dou dízimo. Eu estou sempre cumprindo aquilo que eu entendo como eu teria que cumprir. Aquilo que o Senhor disse que é para eu ser. E por que eu estou acontecendo isso? Você não declarou que a vontade dele é boa, perfeita e agradável? Você não declarou que ele é o dono da tua vida e que ele sabe o que está fazendo? Então, como disse o Fábio no começo, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. A gente tem coisas na nossa vida que acontecem que a gente não tem explicação. Mas Deus está permitindo. E que a gente possa responder da maneira que dizemos que somos dele. Às vezes é uma situação financeira, às vezes é doença, às vezes é um filho, não é? E aí a gente começa a questionar Deus, por quê? Por quê? E tem gente, que olha para toda aquela pomposa árvore e vai buscar fruto, e no começo eles se ficam maravilhados, acham que a pessoa é ótima, acham que a pessoa é realmente tudo aquilo, mas com o passar do tempo, quando não vê mais fruto, não vê o fruto, elas se decepcionam. Elas se decepcionam. Nós temos um amigo que ficou assim, foi procurar fruto em alguém que ele achou que era o máximo, e para mim a pessoa é o máximo, mas ele não viu. E se decepcionou com a fé, se decepcionou com a pessoa. E vocês entenderam o que eu quero dizer? Isso pode acontecer, que você não seja esse. Porque ai de quem escandaliza o pequenino. Que a gente não seja isso. Então, não professe ser aquilo que você não é. Primeiro você é, depois você pode falar para todo mundo que você é. Primeiro o figo pequenininho, o brotinho, depois você pode dar folha que tem que dar, para depois amadurecer esse pequenininho num fruto. Um figo maduro é maravilhoso, né? É delicioso. Em nome de Jesus. Não caia em contradição com Deus. Não caia. Em nome de Jesus. Mas não esquece. É só trazer para Ele o seu galho seco. Você sequinha. Sequinho. E fala para Ele, Senhor, produza frutos em mim. Porque é Ele que produz, hein, gente? Não é o nosso esforço, não. É Ele que produz. A gente tem que querer e abrir o coração. E se arrepender. E é Ele que produz. Senhor, produza frutos em mim. Produza frutos em mim. Em nome de Jesus. Amém?
que Deus possa mesmo ter falado conosco e que Ele nunca chegue para nós como Ele falou para Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, eu queria tanto, tanto poder te abençoar, mas não posso. Mas que Ele possa dizer, ai, Lourdes, eu quero tanto te abençoar e vou abençoar. Que seja assim para nós, olhar para cada um de nós, falar o nosso nome, porque Ele sabe o nosso nome. E falar, eu quero te abençoar e vou te abençoar. Porque Ele viu em nós o brotinho para dar o fruto maduro. E não só cheio de folhas. Em nome de Jesus. Que Deus nos ajude. Senhor, eu falei tanto isso, tanto isso. A religião não basta. Cultos, ritos, jejuns, coisas que a gente está acostumado a fazer, não satisfaz o teu coração. Isso é para nós mesmos. Mas o que satisfaz o nosso coração é ver um brotinho pequeno dizer, Senhor, eu preciso do Senhor para crescer. Eu preciso do Senhor para ser aquilo que eu quero ser e que digo que sou. Eu quero ser fruto, Senhor, para o mundo comer e se satisfazer com amor, com paz, com dedicação. Senhor, faz isso comigo. E você será um belo fruto. E você será um belo fruto. Assim disse o Senhor. Muito obrigada, Jesus, porque podemos contar contigo. O Senhor não veio só para aquela época. O Senhor não veio só em Pentecostes. O Senhor vem todos os dias. Que se quisermos, o Senhor produz em nós aquilo que dizemos que somos. Que é o fruto para saciar a fome e a sede dos que têm. Porque o mundo está com muita fome do amor, da benignidade, da bondade, da mansidão. Está com fome. E nós queremos ter e ser para eles. Em nome de Jesus. Que a nossa vida seja sal e luz. Que a nossa vida dê muitas amêndoas. Eu era seca, arreganhada. E agora eu tenho flores e amêndoas. Para todos. Em nome de Jesus. É assim que queremos ser, Senhor. Como o Senhor foi. É assim que queremos ser. Obrigado, porque diariamente o Senhor nos visita com a tua misericórdia e com a tua graça. Bendita graça. Oh, graça, graça bendita. Louvado seja o teu nome. Amém.